Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Lívia, eu sou doutora aqui do Coronavest e a nossa aula de hoje é sobre figuras de linguagem, um assunto tão cobrado aí pelo Enem. Então, antes de pontuar essas figuras de linguagem, eu preciso que vocês pensem numa coisa. A linguagem literária, ela se difere da linguagem comum, da linguagem que nós utilizamos dia a dia. Então, vamos pensar, por exemplo, na poesia e na música, comparando com uma notícia ou com um chat. No caso da notícia do chat, nós temos uma linguagem mais objetiva, uma linguagem denotativa real. E se a gente parar para observar a música e a poesia, nós encontramos uma linguagem conotativa, um sentido mais figurado, uma linguagem mais trabalhada, com a expressão mais intensa. E é essa a função das figuras de linguagem, tá bom? As figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados para tornar essa mensagem justamente mais expressiva, para trabalhar essa mensagem, tá bom? E essas figuras de linguagem, elas se dividem em figuras de pensamento, figuras de palavra, figuras de construção e figuras de som. Então, bora lá conhecer esses recursos expressivos que tornam essa mensagem mais expressiva, uma expressão mais forte. Bora começar pelas figuras de palavras. E aí, primeiro nós temos a comparação ou símile, tá bom? Que nada mais é do que comparar dois termos de sentidos diferentes dentro de uma relação de semelhança. Você vai comparar uma coisa à outra, né, dentro de uma comparação explícita, se utilizando de uma conjunção, um exemplo, por exemplo, do como, tá bom? E aí eu trouxe um trechinho, né, de uma música de Nath Ruth, que se chama Quero Ser Feliz também, acredito que vocês conheçam, quando fala assim: seu olhar é forte como a água do mar, comparando o olhar da pessoa a água do mar, falando que é forte, assim como essa água do mar, tá bom? Então, sobre comparação, nada mais é que fazer essa comparação entre dois termos. Metáfora. Metáfora é uma comparação também, mas uma comparação implícita, tá bom? Ela é diferente da comparação explícita, porque não se usa, nesse caso, uma conjunção, tá bom? Então, nós temos a substituição de um significado de uma palavra por outro significado, tá bom? Então, essa mesma palavra vai possuir significados diferentes, sentidos diferentes. E aí, por exemplo, eu trouxe um trechinho também da música de Ana Vitória e Thiago York, quando fala assim: tu é trevo de 4 folhas. Se fosse no caso da comparação, seria tu é como um trevo de 4 folhas. Mas como é o caso de uma metáfora, você fala que a coisa é, tá bom? Fazendo relação nessa comparação implícita que faz você interpretar para saber o que está dizendo ali. E através dessa interpretação, desse trechinho, tu é trevo de 4 folhas, nós tiramos que essa pessoa, ela é sorte na vida da outra, tá bom? Então, lembrar que metáfora é uma comparação implícita. Temos a catacrese, que é uma metáfora gasta, tá bom? Mas que é utilizada porque não se tem um termo apropriado, uma denominação para tal coisa. Então, é uma metáfora porque estabelece uma relação de semelhança, tá bom? Uma coisa parecida, digamos assim. E aí nós temos braço da cadeira, boca do túnel, embarcar no trem, pé da mesa, pé da cama. Nós chamamos pé de mesa, pé da cama, porque não tem outro nome apropriado, tá bom? E aí é a metáfora gasta, você fazer essa semelhança, mas é necessária, tá bom? Ela é necessária porque não há esse termo apropriado. Nós temos a prosopopeia, ou personificação. Personificação já traz a ideia de pessoa aí, né? Personificar algo, tornar a pessoa, digamos que humano. E aí é justamente essa ideia. Você atribuir características humanas a animais, a plantas, né? A vegetais e a seres inanimados, seres que não têm vida. Então eu vou atribuir características humanas como sentimentos, ações, habilidades a seres que não têm essas habilidades, assim como os humanos. E também como exemplo, eu trouxe um trechinho de João e Maria, de Chico Buarque, que acredito que vocês conheçam também, quando fala assim: agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. O cavalo ele fala, o cavalo ele pode falar inglês? Não, mas aí nós temos uma personificação desse cavalo, atribuindo uma característica humana a um animal, tá bom? Então aí nós temos a personificação ou prosopopeia. Nós temos a sinestesia, que é a mistura dos sentidos humanos. Então, audição, olfato, paladar, tato e visão.
E misturando esses sentidos, nós temos uma só impressão aí, tá bom? E aí, a exemplo disso, eu trouxe uma música que se chama Cerveja de Garrafa de Atitude 67, que fala assim: você tem um jeito doce, o seu olhar é doce. A ideia de que a visão da moça, né, os olhos dela são doces, misturando esses sentidos aí. E também, em Incensos de Cruz de Souza, nós temos Sobem as catedrais neblilhantes incensos vagos que recordam hinos. Então, esses neblilhantes incensos, trazendo a ideia aí de visão da neblina que se pode ver, recordam hinos. E aí, trazendo a ideia de lembrar de hinos, no caso, essa mistura com a audição, tá bom? Nós temos também a metonímia, que é uma figura de linguagem onde há troca de uma parte pelo todo. Nós temos uma palavra, tá bom? Que é trocada por algo que é semelhante a ela, uma característica dessa palavra, dessa coisa, tá bom? Aí nós temos a parte pelo todo, o continente pelo conteúdo, o autor pela obra, o efeito pela causa. E a exemplo disso nós temos, por exemplo, quando nós pegamos um livro e falamos: hoje vou ler Clarice Lispector. Nós não vamos ler Clarice Lispector, nós vamos ler uma obra, um livro de Clarice Lispector, tá bom? Ou quando nós falamos assim: hoje eu vou comer um BK. E aí nós sabemos que é o nome da marca e não, e na verdade quando deveríamos falar o sanduíche, tá bom? Ou quando falamos assim: o brasileiro é tal. O brasileiro costuma fazer isso, isso e aquilo. Nós temos o brasileiro, né, no singular, generalizando o todo, o plural, tá bom? Os outros brasileiros. Então aí nós temos a parte pelo todo. A respeito de Clarice, por exemplo, que eu citei agora, nós temos o autor pela obra. Então eu li Clarice, eu li Machado de Assis, eu li Cruz de Souza, eu li Vinícius de Moraes, também escutei Vinícius de Moraes. Então, aí nós temos a metonímia. Nós temos a antonomásia, que é parecida aí com a metonímia nessa questão de substituir uma palavra por outra, mas nesse caso, substituir o nome próprio por uma característica, por um atributo desse nome próprio, tá bom? E aí nós temos, por exemplo, Terra dos Altos Coqueiros, que aí substitui Pernambuco. Temos a Veneza brasileira, que seria Recife. Cidade Maravilhosa, que seria o Rio de Janeiro. E também, exemplo de pessoa, nós temos o Boca do Inferno, que é como era conhecido Gregório de Matos, um autor do Barroco. Então, com antonomásia fechamos as figuras de palavras. Figuras de construção. E essas figuras, elas estão relacionadas à construção, à forma da frase, da sentença, tá bom? E aí, primeiro nós temos a elipse, que a elipse consiste em você ocultar um termo, mas esse termo ainda é identificável, apesar de estar implícito, é identificável dentro dessa sentença, dentro desse contexto, tá bom? Ele é identificável pelo contexto. E aí, como exemplo disso, eu trouxe uma poesia de Olavo Bilac, que se chama Em Extremis, tá bom? Em que isso é perceptível. Bora lá. E aqui dentro, o silêncio, e este espanto e este medo. Primeiro fala que o silêncio ele está aqui dentro, mas depois esse termo aqui dentro não é repetido. Mas você sabe que este espanto e este medo que é dito depois também estão aqui dentro, assim como o silêncio. Apesar de estar oculto, você consegue entender pelo contexto que esses sentimentos, eles estão dentro de você, no caso da poesia, tá bom? Polissíndeto. Poli de vários, síndeto de conjunção. Aí nós temos a utilização de várias conjunções, tá bom? Na formação, na construção dessa sentença. E exemplo disso também vou continuar essa poesia de Olavo Bilac, porque vocês vão entender que essas figuras de linguagem, elas podem estar presentes no mesmo conteúdo, numa mesma obra, tá bom? Então bora lá, polissíndeto. E eu morrendo, vendo-te e vendo o sol, e vendo o céu, e vendo tão bela palpitar nos teus olhos, querida. A delícia da vida, a delícia da vida.
E aí nós temos a repetição da conjunção e, que está ligando, né, essas outras frases, tá bom? Esses outros versos dessa poesia. E aí, e eu morrendo, e vendo o sol, e vendo o céu, tá bom? Nós temos assíndeto. Assíndeto, se a é o prefixo de negação, nós temos a falta de uma conjunção, tá bom? Se falta uma conjunção, nós temos aí uma diferença em relação a esse polissíndeto. E a exemplo disso, eu trouxe um trechinho, né, de uma música que se chama Luz que me traz paz, de Maneva, em que nós encontramos tua boca, tua pele e teu cheiro é canção, tá bom? E aí nós temos uma ausência de conjunção para ligar esses termos. Esses termos, tua boca, tua pele e teu cheiro, tá bom? Isso é marcado por vírgulas. Então, há uma ausência de conjunção, uma ausência de síndeto. Então, assíndeto. Nós temos o pleonasmo, que consiste numa repetição desnecessária, né? Nós temos o pleonasmo, que consiste numa repetição desnecessária, numa redundância. E aí nós temos os famosos subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. E pleonasmo é basicamente isso. Quando tiver uma redundância de uma coisa que não seria necessária, tá bom? Que um termo só você falaria, consiste no pleonasmo. Temos a anáfora. Anáfora consiste na repetição de palavras no início ou no segmento frasal, tá bom? De um verso, por exemplo. E aí, para exemplificar isso, eu trouxe um trechinho de um soneto de Camões, tá bom? Para vocês entenderem como uma anaforosidade dentro de um verso. E aí? É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É um nunca contentar-se de contente. É um cuidar que se ganha em se perder. E aí nós temos a repetição sempre do é um, que caracteriza a anáfora. Temos o anacoluto, e anacoluto é a interrupção do encadeamento dentro de uma frase, né, em relação à sintaxe. Então, a linearidade sintática, ela é interrompida e há um reinício dessa frase nesse meio, tá bom? E exemplo disso eu trouxe um trechinho de uma música de Alceu Valença, que se chama Como Dois Animais, tá bom? Em que isso pode ser visto claramente. Uma moça bonita de olhar agateado deixou em pedaços meu coração. E é importante a gente lembrar que a ordem linear, né, a linearidade da sintaxe é sujeito, verbo, como sempre. Aí aqui já é quebrada essa linearidade quando vem uma moça bonita de olhar agateado, aí a quebra e volta, deixou em pedaços meu coração. Uma onça pintada e seu tiro certeiro. Então, uma onça pintada e seu tiro certeiro quebra a linearidade de novo. Deixou os meus nervos de aço no chão. E aí, temos o reinício dessa frase, né? Retomado, no caso, pelo seu pronome possessivo. Deixou os meus nervos de aço no chão. Exemplo dessa figura de linguagem que há uma interrupção da linearidade da frase. Nós temos o hipérbato, que é a inversão dessa linearidade, dessa ordem da frase. Aí, por exemplo, nós temos entrou no brinquedo o menino. Ou ao trabalho foi a moça. Ou ao jogo o torcedor chegou, tá bom? E aí nós temos a quebra, nós temos a inversão, na verdade, dessa ordem presente na frase, que deve ser, né, sujeito, verbo e o resto da frase, tá bom? Nós temos a silepse, e a silepse não é elipse, tá? É silepse. Nessa figura de linguagem, nós temos um afastamento das normas gramaticais, tá bom? Mas para concordar com a lógica, com o que se quer dizer, com a expressão, tá bom? E aí nós temos a silepse de número, de gênero e de pessoa. Na de pessoa, nós temos uma alteração nas pessoas que são citadas dentro de uma frase. Então, por exemplo, os alunos estávamos inquietos esperando a prova. Então, os alunos estávamos
nós percebemos que está errado, porque os alunos estão na terceira pessoa, né, do plural, e estávamos o verbo conjugado aí na primeira pessoa, tá bom? E aí traz a ideia de que a pessoa que fala isso queria estar inclusa, porque ela também é aluna, mas quer citar também as outras pessoas, tá bom? E aí com foco nessa lógica dessa pessoa. Nós temos a silepse de gênero, que, por exemplo, é falar Recife é linda, tá bom? Quando deveria ser o Recife é lindo, porque se não tem o artigo feminino antes de Recife, está errado. Mas se fosse a cidade de Recife é linda, né? Ou a Recife é linda, você estaria se referindo à cidade, uma palavra feminina, e estaria correto aí essa ideia de Recife é linda. Mas como não tem um artigo antecedendo nem traz essa ideia de cidade, seria o Recife é lindo. E temos a silepse de número, que é quando quebra essa ideia gramatical de você respeitar singular e plural certinho. Aí, a exemplo disso, temos a gente fomos, perdão pelo som dos pássaros aqui, tá bom? Aqui fora, que é aqui onde eu moro, um pouquinho complicado. Então, aqui nós temos a gente somos, a gente fomos e a gente saímos, tá bom? E com isso, nós temos a gente, que nós sabemos que, logicamente, que é a ideia de que há mais de uma pessoa aí nessa frase, tá bom? Mas a gente é uma expressão que encontra-se no singular. Então, o verbo também tem que estar no singular. Então, a gente é, a gente vai. E com isso, nós finalizamos as figuras de construção. Chegamos às figuras de som. E com isso, nós temos a aliteração, que é a repetição de sons consonatais. E a exemplo disso, eu trouxe Tua de Ana Vitória, em que seu trechinho fala: meu bem, tu tem minha saudade, minha verdade, então se deixa ser mais de mim. E aí nós temos esse M, que é essa ideia da aliteração de repetição consonatal. Temos a assonância, e a assonância é a repetição de sons vocálicos, nesse caso das vogais. E a exemplo disso eu trouxe, né, por exemplo, em Sandy Júnior, né? Olha o que o amor me faz, me deixa sem saber como agir. Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que o amor me faz, fiquei tão boba, fiquei assim. Nada será capaz de apagar esse amor em mim. Então, assim, em mim, fugir, agir, nós temos a repetição desse I aí. Esse som dessa vogal I sempre bem presente, tá bom? Então, assonância, repetição de vogais, aliteração, consoante. E temos a última figura de som, que se chama onomatopeia, muito conhecida, trabalhada pelo Enem. A onomatopeia nada mais é que os sons que nós temos impressão sonora de alguma coisa, ou que é característica de alguma coisa, tá bom? Então, com a onomatopeia nós temos, por exemplo, o latido do cachorro, em que nós temos como au au, gato como miau, tá bom? Nós falamos que é miau. Nós temos, por exemplo, quando uma coisa cai, nós falamos que foi ploft. Ou nós temos a impressão que o som da bomba, uma bomba quando estoura, é boom, tá bom? Então, esse boom, esse ploft, uau, uau, miau, tá bom? Esses sons que nós conhecemos fazem parte da onomatopeia. Nós temos as figuras de pensamento. Com essas figuras de pensamento, nós temos a antítese, que a antítese consiste em ideias contrárias presentes numa mesma frase. E aí nós temos passo o dia, passo a noite, estou apaixonado. Então, dia e noite aí se contrastam, de Jorge Mateus. Exemplo de antítese. Nós temos desce e sobe, mexer na cinturinha de Pocá, tá bom? Então, desce e sobe. Essa antítese presente, tá bom? Esses termos contrários que se contrastam. Temos o paradoxo ou oxímoro, que é a junção, numa mesma frase, de dois termos que se contradizem. E essa junção, ela não se sustenta. Essa junção, ela não tem lógica. Que é, por exemplo, quando você fala que seja infinito enquanto dure. Você está colocando um tempo aí no que seria infinito, que não tem lógica alguma. Em Camões, por exemplo, que o amor é ferida que dói e não se sente. Não tem como a ferida doer e não se sentir. Se dói é porque você está sentindo. E aí
São termos que se contradizem e que não se sustentam porque não há lógica. Nós temos a gradação, que é quando temos a organização de elementos numa frase, numa ordem decrescente ou numa ordem crescente. E aí nós temos um exemplo em um dos poemas de Gregório de Matos, em terra, em pó, em cinza, em sombra, em nada. Nós temos algo sendo desfeito aí, tá bom? Então, uma ordem em que algo estava formado e aí vai deixando até virar o nada. Nós temos a ironia tão conhecida aí, que é quando nós dizemos uma coisa, mas ela tem um sentido contrário, tá bom? Você tá ironizando ali algo sátiro, tá bom? E aí nós encontramos com uma pessoa e ela tá muito chata hoje, e aí nós dizemos, poxa, tá tão simpático hoje, né? Na verdade, nós queremos dizer o contrário, tá bom? Trazendo até uma dose de humor aí. E aí, além da ironia, nós temos a hipérbole. A hipérbole consiste no exagero. Você ser hiperbólico é você exagerar. Então, falar pra uma pessoa que demora a responder, você falar, demorasse 1000 anos pra me responder, não foi? Ou falar, você demorou 1000 anos pra chegar aqui. Eu tô morrendo de fome. Você não tá morrendo de fome quando você fala isso, mas é que você tá com muita fome. Mas você tá com tanta fome que você usa essa expressão hiperbólica, de exagero. Temos também o eufemismo. Nesse eufemismo, nós queremos suavizar um termo, tá bom? Que pode ser agressivo. Nessa suavização do termo, nós temos, por exemplo, em Alfonso de Guimarães, em Ismália, a representação de um suicídio ali. Então, fala que Ismália queria subir ao céu, queria descer ao mar. Ela queria se atirar ali, tá bom? Ela ia se suicidar. E no final de tudo, fala que Ismália subiu ao céu e desceu ao mar. Então, aí falando que ela caiu e morreu, no caso, subir ao céu seria que a alma dela se foi, tá bom? E temos a apóstrofe, que é quando você interrompe um fluxo poético, né, pra chamar alguém, pra evocar. Então, isso acontece muito nos textos bíblicos, por exemplo, ou salmos de igreja, algo do tipo, falando, ó Deus, tá bom? Então, quando você evoca falando, ó alguma coisa, isso é um caso de uma apóstrofe. E agora vamos resolver uma questãozinha para que esse conteúdo fique bem fixado na cabeça de vocês, tá bom? Bora lá. Relaciona as definições abaixo com as figuras de linguagem. Primeiro, figura de linguagem que se empregava um sentido incomum para uma palavra a partir de uma relação de semelhança entre dois termos. Qual é a figura de linguagem em que há uma relação de semelhança entre dois termos de sentidos diferentes? E a partir dessa relação de semelhança nós temos um novo sentido. Esse sentido incomum a uma palavra que antes não tinha esse sentido. Metáfora. A metáfora em que há uma comparação implícita entre dois termos de sentidos diferentes e que dá um novo significado a essa palavra. 2. Figura de linguagem que consiste em expressar uma ideia com exagero, a fim de enfatizá-la ou destacá-la. A figura de linguagem que quer expressar esse exagero, enfatizar uma ideia, é a hipérbole, quando você é hiperbólico. Exemplo de falar que está morrendo de fome. Figura de linguagem que consiste no emprego de uma palavra por outra, com a qual tem uma relação de interdependência, proximidade. Quando você substitui uma palavra por outra, né, em que em que a outra palavra tem uma característica, tem um atributo dessa palavra substituída, nós temos a metonímia, que exemplo, nós utilizamos o autor pela obra, tá bom? E é o caso da metonímia, ou continente pelo conteúdo, parte pelo todo, tá bom? Então, eu leio Clarice Lispector, eu leio a obra de Clarice Lispector. Temos figura de linguagem que consiste em atribuir características humanas a seres inanimados ou irracionais. Que característica é essa? Personificação ou prosopopeia, que é quando você atribui características de seres humanos, animais, vegetais, a seres inanimados. E figura de linguagem que consiste no emprego de palavra ou expressão agradável para amenizar uma ideia desagradável ou grosseira. Eufemismo, que é quando você quer suavizar uma ideia para não trazer tanta grosseria, um impacto grande. Exemplo da poesia de Alfonso, falando do suicídio e morte de Ismália. E por fim, temos figura de linguagem que consiste em aproximar dois termos a partir de uma característica comum, faz o uso de conectivos como tal qual,
que nem, né, usando essas conjunções. Então, utilizando como, tal qual, que nem. E qual é a comparação que se utiliza de conjunções numa comparação explícita, diferente da metáfora? A comparação mesmo. A símile, quando você compara termos, né, buscando uma relação aí de semelhança, mas que você usa conjunções deixando explícita essa comparação, diferente da metáfora, que é uma comparação implícita sem conjunção. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá bom? Se ficou alguma dúvida, me procurem para poder esclarecer, tá bom? Porque o importante é que vocês entendam, que vocês compreendam o conteúdo. Se não entenderem também alguma questão que está na ficha, podem me procurar que eu esclareço, certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!